Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Tigre d'Água e Jabuti. No vídeo de hoje, você vai aprender tudo o que você precisa para criar a sua tartaruga em um ambiente externo. Então, bora pro vídeo? Bora pro vídeo! Primeiro, você precisa saber que só é possível você introduzir a sua tartaruga em ambiente externo após ela atingir cerca de 1 ano e meio a 2 anos. O mais recomendado seria 2 anos. Porque nós não podemos introduzir uma tartaruga filhote no ambiente externo, né? Essa já pode, porque já está com 2 aninhos, tá? Mas a tartaruga filhote, ela não pode por questões de variações de temperatura. Os filhotes, se eles não tiverem uma temperatura regulada, eles podem até morrer. Só vai poder colocar a sua tartaruga em ambiente externo quando ela atingir este tamanho aqui, tá? Cerca de 1 ano e meio a 2 anos de idade, tá? Vou devolver ela no ambiente porque ela já está irritada. O que eu preciso para fazer um ambiente nessa área externa? Primeiramente, você vai precisar planejar um ambiente que pegue a luz solar. Precisa, que é fundamental, porque é através da luz solar que elas fazem a síntese de vitamina D3 e a absorção do cálcio. Então, elas precisam do sol, tá? E vai precisar também de sombra, tá? Você precisa proporcionar um espaço com sol, um espaço com sombra, parte com água, é claro, e a parte seca aqui, dá para vocês verem ali atrás, que é o espacinho ali de areia, que é para as fêmeas desovarem. Preciso de parte com areia se eu só tiver machos? Não precisa. Mas se você possuir uma fêmea no seu ambiente, você certamente vai precisar, obrigatoriamente, proporcionar um espaço aí de terra ou areia para elas desovarem. Outro ponto importante, estou me molhando todinha, é que essas tartarugas crescem, tá? Então, se você for fazer um ambiente pensando, minha tartaruguinha ainda é pequena, então já vou basear no tamanho dela pequenininha. Então, não, você tem que pensar que elas vão crescer e quando elas se desenvolverem e chegarem nesse tamanho aqui, essa daqui ainda tem cerca de 25 centímetros. Você vai precisar de um espaço maior, tá? Então, já faça pensando no futuro. Minha tartaruga vai ficar desse tamanho, então já vou planejar um ambiente para que ela possa viver na fase adulta. Outra questão que nós precisamos falar aqui é sobre a profundidade. A profundidade, gente, é essencial para que as tartarugas consigam sobreviver no inverno. Mas por que sobreviver no inverno? Porque a profundidade é tão importante assim. Se você proporcionar um ambiente raso, é perigoso elas se afogarem, virarem de ponta cabeça na água e se afogarem. E sim, já vi casos de tartarugas morrerem por causa de pouca profundidade e precisa sim proporcionar um espaço amplo para que ela cresça também e se desenvolva. Tem um mínimo? Sim, tem um mínimo. Para cada tartaruga, nós indicamos uma litragem de 120 litros, mas você não vai fazer um ambiente na área externa com 120 litros, né? Então, o ideal que eu sugiro, Estela, tá? Eu sugiro de 400 litros para cima, tá? 500 litros você consegue numa caixa d'água. Então, dá para fazer com caixa d'água? Dá. Tem muitas piscinas de pessoas que... Tem muitas pessoas que fazem com caixa d'água ou até mesmo piscina feijão. Então já ativa o sininho de notificação porque no próximo vídeo eu vou deixar mais modelos de ambientes externos. Outra questão sobre a profundidade, porque é tão importante assim. Quando o inverno se aproxima, elas procuram os pontos mais profundos, onde a temperatura não é tão gelada quanto na superfície, entendeu? Lá no fundo a temperatura não é tão fria, então por isso o ideal que eu indico da profundidade é no mínimo 60 centímetros. E com relação à chuva, não tem problema delas tomarem chuva. A única preocupação que você precisa ter é que seu lago pode transbordar. Então faça um tipo de ladrão para que seu lago não transborde.
Outro ponto importante que nós precisamos reforçar aqui também é os cuidados sobre cercar este ambiente contra predadores, cachorros, gatos e também predadores aéreos, tá? Então tome cuidado. Se você possuir gato, se você possui cachorro, procure cercar o seu lago para que os animais não tenham acesso, tá? Se você tiver uma região que também tem acesso de muitas aves, você procura fazer um espaço com sombrite. Essas tartaruguinhas aqui, elas sabem escalar muito bem. E já tem vídeos meus dela escalando até a cascata ali. Então, tudo que você puder fazer para evitar com que ela escale e fuja, você faça. Porque elas são excelentes escaladoras e fogem pra caramba. Vocês podem observar, eu fiz uma parte maior do que a outra. A parte com a areia ali é mais baixa e aqui a outra parte é mais alta, para evitar esses riscos de fuga, porque adoram fugir. Você precisa também ter uma filtragem de excelente qualidade, tá? A minha água não fica verde porque eu utilizo o filtro UV e filtro biológico. Sim, precisa dos dois, tá? O filtro UV por quê? Se você não colocar o filtro UV em ambiente externo, sua água vai ficar verde. É prejudicial? Não é prejudicial se você tiver o filtro biológico, mas esteticamente vai ficar feio, você não vai conseguir nem enxergar a sua tartaruga. Então, eu recomendo que você tenha tanto o filtro UV, tá? E esterilizador UV, que ele vai esterilizar essa água e vai deixar com aspecto cristalino, e o filtro biológico. E para tocar o lago, você vai precisar de uma bomba 6 vezes o volume da litragem do seu ambiente, tá? Meu lago é de 1.200 litros. Eu utilizo uma bomba de 10.000 litros. Ah, precisa de tudo isso? Quanto mais, melhor, porque você vai ter uma água com um aspecto cristalino, você vai ter uma água de excelente qualidade e vai proporcionar o melhor bem-estar para a sua tartaruga tigre d'água. Outro ponto muito importante é: posso criar mais que uma tartaruga no meu lago? Pode? Eu tenho 4, 5 tartarugas com a Izzy. Porém, gente, você precisa saber que eles podem brigar. Ó, que lindeza. Elas podem brigar. Normalmente as minhas fêmeas são tranquilas, mas os machos, eles costumam brigar em épocas de acasalamento, disputando pela fêmea. Então, vocês têm que ter ciência de que sim, pode acontecer de você comprar mais que uma tartaruga e essas tartarugas brigarem, e você vai ter que fazer o quê? Separar elas no seu ambiente, no seu lago ou no seu aquaterrário. Outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui é que sim, você também pode fazer o seu lago tanto de alvenaria, como eu fiz o meu, quanto de lona. Mas a lona precisa ser específica para lagos, tá? Não utilize qualquer lona. Lona de piscina, lona de qualquer outra lona, sem ser de garantia, porque elas podem rasgar com as unhas. E sim, acontece da lona não aguentar muito tempo, você ter vazamentos e dores de cabeça. Então, se você for pesquisar para fazer um lago de lona no chão, você compre uma lona específica para lagos numa loja recomendada e de confiança, ok? Se você for fazer de alvenaria, como eu fiz aqui, eu tenho vídeos de como eu fiz o meu lago, vou deixar na descrição. Você vai ter que fazer o lago de alvenaria, mas você vai ter que impermeabilizar muito bem esse lago para não ter vazamentos também, tá? Tudo tem gastos. Então, você planeje muito bem o que você for fazer. Outra coisa que você precisa planejar no seu ambiente externo é: você precisa de um acesso para que elas subam para a parte seca ou para tomar os banhos de sol. Aqui no meu lago, como vocês podem ver, tem umas pedras empilhadas uma em cima da outra para que elas escalem e subam ali na parte seca, tá? Então, você precisa de uma rampa. Você pode proporcionar um tronco de árvore, também não tem problema, mas você precisa facilitar com que ela se apoie também para que ela consiga ter acesso
a parte seca. Plantas que você pode colocar em volta do seu lago, você tem que ver tudo isso também. Não é qualquer planta que você pode introduzir no seu ambiente externo. Tem plantas que são venenosas, como a espada de São Jorge, não indico. Todas as plantas que você for pesquisar, né, para você compor no seu ambiente, pesquise muito bem antes de você introduzir no seu ambiente, tá? As plantas aquáticas são de boa? São de boa, não tem problema nenhum. Porém, pode entupir a sua bomba. Então, tenha cuidado, tá? Elas comem pra caramba. Eu tenho plantas aquáticas aqui, ó, que é aguapé. Tinha alface d'água também. Mas eu tenho aqui o aguapé e ali eu coloco num vaso. Eu vou, conforme vai crescendo, eu vou partindo e ofereço conforme eu quiser. E não conforme elas querem. Senão elas comem tudo. Outro item principal que você não pode esquecer é alimentação. Uma alimentação de excelente qualidade para que elas cresçam saudáveis, tá? Uma alimentação específica para espécie. Se ela for filhote, para filhote. Se ela for adulta, para adultas, tá? Não ofereça qualquer ração, porque depois você vai falar: Estela, minha água está suja. O que eu faço? Eu tô dando ração, minha água tá ficando ruim pra caramba, um aspecto horrível. Utilize rações premium, rações de qualidade. Coitada, não deixa água suja, não deixa água turva, tá? Você tendo uma filtragem aí de excelente qualidade, aqui minha água tá sempre cristalina e nunca tenho problemas. Então é isso, nós vamos ficar por aqui. Se você gostou do vídeo de hoje, você se inscreve no nosso canal, ativa os sininhos de notificações, deixa seu like, curte para me ajudar, tá bom? E não se esqueça de também participar do nosso grupo no Facebook e seguir a gente no Instagram, tá bom? Estamos aí com uma equipe para te ajudar e você pode me chamar a qualquer momento se tiver algumas dúvidas, ok? Então, um beijinho, fica com Deus, tchau, tchau!